Nós falamos sobre a dependência química, né, e alguns padrões de comportamento relacionados à dependência química, né, sempre nós falamos de dois tipos de padrões de comportamento que são muito característicos, né, que é a compulsão e a obsessão. O que seria, dentro dessa autopercepção, essa pessoa que está tendo um problema, você aí, que muitas vezes nos assiste aí, me assiste no canal, fica se perguntando, talvez você está passando por um processo parecido, você consegue se enquadrar dentro desses dois tipos de comportamento? O que seria o comportamento obcecado? É aquela pessoa que está obcecada. O pensamento, tudo que você vai fazer, por exemplo, mesmo quando você está no trabalho, você está trabalhando aqui, vai digitando, trabalhando e tal, e está pensando na droga. Depois de 6 horas, vou tomar uma com os caras, depois passo, pego minha droga de preferência, né? Estou no relacionamento, depois fui jogar um futebol com os amigos, estou pensando ali. Então, assim, tudo, né, esse tipo de padrão de comportamento obcecado é o quê? Pensamentos, né, ou então eu fico sempre pensando a forma que eu vou conseguir, né, conseguir uma droga para eu poder usar, que forma que eu vou usar, eu fico pensando nos lugares, então, assim, aí depois vem a compulsão. O que seria a compulsão? A compulsão, dentro desses padrões de comportamento, isso eu falo para você, né, que talvez passando aí nos vídeos, começou a ver, achou interessante, começou a seguir, e você tem algum problema relacionado com drogas. Se você começou a perceber que isso está acontecendo na sua vida, se todos os seus pensamentos, né, terminam em drogas, você já está tendo um comportamento obcecado. Já está começando a ficar obsessivo, ter um padrão de comportamento obsessivo por essa substância. Já é um alerta para você. Aí o comportamento compulsivo é o quê? É a compulsividade, quando você mesmo percebendo que as coisas estão meio que fora do controle, e você já está tendo algumas perdas, né, já não está mais conseguindo trabalhar direito, e você já está, né, o relacionamento já está conturbado, as pessoas da sua casa já estão percebendo, seus amigos já começaram a falar, olha lá, fulano, você está perdendo o controle, olha o que você está fazendo, é porque, né, e aí você, mesmo assim, você percebendo tudo isso, o caos está se instalando, você ainda continua usando droga. Então, obviamente que você já está, né, desenvolvendo aí uma dependência, já desenvolveu uma dependência, né, essa compulsividade, obsessão pelas drogas já está te levando a caminhos, né, da dependência química. Aí nós começamos a perceber algumas coisas, né? Onde que está os pensamentos de perceber esse descontrole? É o que? É quando você começa a perceber que mesmo quando você nega, mesmo quando você não aceita, mesmo quando você fala, não, tá tudo bem, você fala assim, usei ontem, hoje, mas hoje eu já fui, putz, aquele dinheiro que estava separado para as contas aqui, putz, eu gastei, usei a droga, mas assim, dei um jeito, fiz um corre e consegui. Você sente aquela culpa, sente aquele remorso, poxa, eu não devia ter feito, mas eu fiz. Então, assim, o sentimento de culpa, ele me desperta a atenção sobre aquilo que eu não estou conseguindo perceber. Né? Eu ainda nego, eu ainda negocio, mas o sentimento de culpa é muito latente dentro da minha cabeça. Eu me culpo, eu me posiciono, eu fico nervoso com aquilo, mas eu não tenho a capacidade de mudar. E aí, uma dos princípios, né, quando a gente fala da recuperação, isso muitas das vezes é tirado até mesmo dos narcóticos anônimos, né, princípios espirituais, né, e a honestidade ela é muito importante nesse processo. Por quê? Porque sem honestidade eu não vou conseguir perceber. Muitas vezes, a honestidade para quem? Para mim mesmo. Né? A honestidade comigo. Será que eu consigo perceber e aceitando, né, sendo honesto e percebendo, Júnior, você está se perdendo, Júnior, você está, né, fora do controle, as suas ações estão fora do controle. Né? E aí você começa a se perguntar, né, e começa a perceber, né, se algumas coisas estão realmente, você está perdendo. Né? Isso tudo está muito relacionado a perdas. Né? Esse olhar não tem nada a ver ainda com doença. Perceber que a dependência química é uma doença. Nessa fase a pessoa não está ainda, não tem essa percepção, não tem ainda essa amplitude, né? Eu tenho uma doença que ela é progressiva, incurável, fatal. Ainda nós estamos falando de controle e fora de controle, controle e descontrole, né?
Se eu tenho um certo controle sobre o uso da substância, e obviamente muitas pessoas até perguntam, mas eu tenho amigos que conseguem controlar, então, eles ainda estão controlando a substância, estão ainda controlando o uso. Pode ficar só daquelas pessoas, o usuário recreativo que as pessoas falam, né? Os terapeutas chamam. Usuário recreativo, aquela pessoa de final de semana. Mas se você já chegou no ponto de obsessão, compulsão, perda de vínculos, a família já está percebendo, no seu trabalho você já não tem mais já não consegue exercer, né, aquela excelência que você exercia antes, então é porque no seu caso já ultrapassou isso, já teve o seu descontrole. Como eu falei, talvez você ainda não perceba, né, dentro do seu contexto, dentro daquilo que você consegue dizer e aceitar, e a aceitação é muito importante também, você ainda não consegue ter essa amplitude de falar assim, olha, eu tenho uma doença. Ainda você está naquela fase de negociar com aquilo que você não tem mais negociação, que é a perda de controle do uso da substância. Daí a pergunta que eu venho para vocês neste momento, nessa tarde. Será que eu estou disposto? Né? Porque assim, o uso de drogas ela me leva a duas perguntas, duas questões quando eu cheguei nesse ponto. Eu estou percebendo, eu ainda nego, mas eu estou percebendo que eu já estou perdendo o controle, que eu já perdi o controle. Algumas coisas estão se perdendo, aí vem uma pergunta importante para você começar a se perguntar. O que você está disposto? Porque até para usar droga eu tenho que estar disposto. Sim, tem que estar disposto a entender que algumas coisas eu vou ter que deixar. Porque a droga, ela é tão obcecada, né? Ela nos deixa tão obcecados que, assim, eu tenho que me dispor de algumas coisas. Você está disposto a continuar usando? Beleza, legal, da hora, uma escolha sua. Mas você está disposto também a perder sua família? Está disposto também a ser mandado embora do seu trabalho? Está disposto também a perder amigos? Está disposto a perder a esposa? Está disposto a perder anos de vida do seu filho? Está disposto a ir morar na rua? Está disposto? É disposição. É disposição. Qual a disposição que você tem? O que você está disposto a fazer? Qual o preço que você quer pagar? A recuperação também te gera um preço. Também chega um boleto de recuperação. Olha, eu vou ter que negar amigos, eu vou ter que parar de ir em lugares, eu vou ter que dizer não para muitas pessoas, eu vou ter que dizer não para mim mesmo. Eu vou ter que dizer não para as pessoas que muitas vezes estavam andando há anos comigo, que eram as pessoas, os amigos ativos. Né? Eu estou disposto a pagar o preço da recuperação, então é sobre disposição. É eu encontrar uma nova maneira de viver ou permanecer naquela maneira que eu estou vivendo e pagar o preço por ela. Que muitas pessoas falam assim, falam para a família, me deixa em paz, eu vou morrer usando droga. É o que eu fiz muitos anos da minha vida. Falava para minha família, olha, não fica atrás de mim, é isso que eu vou fazer, eu vou usar droga mesmo. É um preço a ser pago. E a pergunta é, está disposto a isso? E aí, essa mudança, né, quando você fala em recuperação, é uma mudança emocional e também uma mudança espiritual. Porque a grande dificuldade do dependente químico, do adicto, já reconhecidamente como adicto, essa pessoa que, mesmo não usando droga, ela tem comportamentos de adicção, a troca de adicção, de compulsão, troca por sexo, troca por comer demais, troca por jogos, ou também são comportamentos de adictos, né, que exerce compulsão e obsessão. Aí você daquela busca incessante de preencher vazios. E uma coisa que eu vou dizer para você hoje é que é impossível preencher vazios colocando coisas que vão deixar vazios também. E depois do prazer, daquele êxtase que você vive dentro dessas situações, de sexo demais, de pornografia, de jogos, de comer, depois que você faz tudo isso, gera um vazio também em você, porque vem aquela insatisfação, sabe? A pessoa busca em relacionamentos que de pessoas que só estão querendo o momento, o prazer, aí você está tudo carente, você quer uma atenção, você não quer só sexo, você quer falar, quer conversar, quer expor, você quer contar o seu dia, você quer falar como é que foi, quer falar das suas frustrações, dos seus medos, das suas inseguranças, e nem sempre as pessoas estão dispostas a te ouvir. E aí isso vai gerar vazio também. E sem a droga, você vai tentar pensar em encontrar fórmulas para preencher esse vazio, mas de forma alguma você vai conseguir. Por isso que nós falamos da importância de se encontrar espiritualmente falando. Nós estamos falando de religião, nunca falei de religião. Eu falo de espiritualidade, de você se reencontrar dentro de um poder superior, de você se encontrar dentro de algo que te preencha, que não seja essas situações.
né? E o movimento de você se autoconhecer ajuda muito nesse processo. Ajuda muito nesse processo. Não é fácil. Muitas vezes eu olhar para dentro de mim. Quem sou eu? Quais são os meus limites? Quais são as minhas dificuldades? Quem é o Júnior? Quais são as dificuldades do Júnior que o Júnior enfrenta todos os dias? Quantos nãos o Júnior tem que falar para si mesmo? Né? Então é um momento que não é muito fácil mesmo da adicção. Né? E aí nós falamos de rendição, né? De rendição, honestidade, como eu falei no início, e aceitação. Sem esses princípios, dificilmente você vai conseguir entrar no processo de recuperação. Pensando em parar de usar droga. Mudei, é isso que eu quero? Mudança emocionalmente falando agora? Eu preciso crescer, amadurecer, né? Eu preciso encontrar equilíbrios. É sobre isso. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender e não é só parar de usar droga. Se fosse só chegar e falar assim, parei. Não, o fato só de eu parar de usar droga é muito vago. Né? Muito vago. A amplitude do uso de drogas, a dependência química, ela é muito mais ampla. Né? É sobre amadurecimento, sobre crescimento emocional, sobre desvincular as drogas do seu cotidiano, né? De situações que sempre te remetem ao uso de drogas. É sobre essas questões que estamos falando, que é a grande dificuldade das pessoas. Entender isso. Né? E a rendição como um movimento de coragem. Render-se gera coragem. Mostra que você é uma pessoa corajosa. Por quê? A adicção se manifesta todas as vezes que eu tenho alguma forma de preencher o vazio. Eu não consigo preencher o vazio. Agora, a rendição me mostra o oposto. E para eu vencer, eu preciso me render. Olha que negócio louco, um negócio maluco. Mas estamos falando de loucura, né? Os loucos falando para outros loucos. Render-se, rendendo-se, eu percebo que a vitória está em admitir a derrota. Quando eu me rendo, quando eu aceito a minha total derrota, eu estou pronto para a minha vitória. Para começar, é como se fosse assim, não estamos no céu ainda, porém já não fazemos mais parte do inferno. É a saída do inferno, saída daquela miséria que a droga me colocava. E agora você pode se posicionar de uma forma diferente, pensando em recuperação. Tá bom? Obrigado mais uma vez, um grande abraço.